Esse vídeo aqui é só para te falar uma coisa. Você precisa descansar. E quando eu falo isso, é porque a gente tem uma cultura hoje em dia de trabalha, 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 porque só assim você vai conquistar as coisas e se mata de trabalhar, fica várias horas por dia trabalhando e quem sabe daqui a uns 20, 30 anos você possa descansar, né? Mas a verdade é que quando daqui a 20, 30 anos talvez você nem tenha a disposição que você tem hoje, né? E com isso eu não tô falando que você não deveria trabalhar, tá bom? Então vamos separar isso daí porque não é isso que eu tô falando. Você tem que trabalhar na medida certa, sabe por quê? Quando você trabalha incessantemente sem parar, o seu corpo começa a dar sinais. Primeira coisa que a gente precisa entender também é que existe uma coisa que chama ócio criativo. Então, principalmente você que trabalha com criatividade, muitas vezes quer ficar forçando, 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 isso não vai funcionar. Então você precisa de um tempo parado. Já reparou que a maioria das ideias que você tem normalmente são quando você está de repente no chuveiro, ou então de repente na academia, ou então simplesmente andando sem pensar em nada. É por conta do ócio criativo. Quando você para de fazer uma atividade, o seu cérebro ele começa a fazer essas associações, né? Ele começa a ligar uma ideia com a outra e de repente você tem uma ideia genial, né? E é assim que funciona o ócio criativo. Porém, muitas vezes você fica aí forçando, 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 não dá esse tempo e não tem ideias. Sua vida continua na mesma, né? E enquanto você não para e não deixa o seu cérebro descansar, o seu corpo descansar, você não vai ter essas ideias, você não vai ter essas soluções, você vai continuar trabalhando no piloto automático fazendo as mesmas coisas. Muitas das vezes, você continuar fazendo as mesmas coisas significa os mesmos resultados. Então, basicamente, você continua naquela mesma ideia de que trabalhar muito vai funcionar e vai resolver o seu problema. Ao contrário disso, você precisa ter um trabalho inteligente, às vezes parar, ser estratégico, pensar o que você vai fazer, do que ficar simplesmente marretando uma pedra que você nunca vai conseguir quebrar. Precisa chamar alguém para poder ajudar a te resolver, precisa chamar, fazer algum plano para poder de repente dar a volta na pedra, alguma coisa assim. Tem alguns vídeos que eu falei sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você entender melhor, certo? Mas quando você descansa, além de ter tudo isso que eu te falei, você também tem mais vitalidade para trabalhar. Então muitas vezes você fica aí horas e horas cansado, trabalhando, forçando, e tem uma produtividade ali de, sei lá, de 30%, 40%, às vezes 20%, né, que você já está tão arrebentado. Aí você descansa ali, às vezes 1, 2 horas, às vezes você tira um descanso de uma semana, vai viajar, vai fazer alguma coisa, e quando você volta com 70, 80, 90% da sua força, porque você deu tempo do seu corpo descansar. Mesmo porque se você não der esse tempo, o seu corpo ele vai te obrigar a fazer isso. E eu já passei por isso. Tá ali fazendo, 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 uma hora você fica doente, é obrigado a ficar de cama um tempão, né? E é muito melhor você descansar de uma maneira prazerosa, né? Do que de alguma forma dolorida, uma doença, alguma coisa assim que vai te deixar de cama, né? Então, enquanto você não começa a pensar que você precisa descansar e você descansa, isso não muda. E quando eu falo em descansar, é simplesmente descansar mesmo. Não adianta você ficar um dia em casa assistindo televisão. Você não está descansando, você ainda está tendo muitos estímulos. Mexendo no celular, assistindo rios, está tendo estímulos excessivos. O tempo todo ali, estímulo, 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 estímulo. Você não consegue descansar assim. Você tem que realmente parar, tirar a mídia social, tirar televisão, essas coisas, e fazer alguma coisa diferente da sua rotina, ou às vezes simplesmente parar e observar a natureza ou qualquer coisa do tipo, certo? Porque hoje muita gente acredita que tem TDAH, alguma coisa assim, né, autismo e tal, altas coisas assim, na verdade ela só tá tendo muito estímulo, né? A gente tem estímulo o tempo todo, a gente para um pouquinho, abre o celular, rios, 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 short, 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 TikTok, 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 2 horas nisso daí, volta para fazer alguma coisa e já não tem concentração nenhuma, porque você já gastou toda a sua dopamina e toda a sua concentração com vídeo curto, né? Então, para, relaxa, descansa, se precisar dormir, dorme, precisar ficar o dia todo na cama, fica, não se sinta culpado, você trabalha e você merece descanso, certo?
E muitas das vezes você parar, quando você voltar, você vai produzir muito mais. E eu sou a prova disso. Eu aprendi a duras penas que eu precisava descansar, e depois que eu comecei a ter essa didática de ter um dia para parar, largar tudo, fazer alguma coisa, curtir a natureza, de repente viajar a um certo tempo, porque eu gosto de viajar, né? Então eu comecei a melhorar minha qualidade de vida, eu comecei a melhorar meus resultados, não fiquei naquela ansiedade de ter que trabalhar o tempo todo. Eu reparei que às vezes eu consigo produzir mesmo não estando trabalhando. Então, muito vai de crença limitante assim também da gente, sabe? De querer provar para o mundo que a gente tem que ser melhor que todo mundo. Você pode até querer ser melhor, você pode até ser melhor, mas você também precisa descansar, certo? E você precisa viver também. É lógico que a gente não vai ter uma vida desregrada, mas viver o hoje é importante, porque você não sabe como é que você vai estar daqui a 10 anos. Será que você vai conseguir aproveitar a aposentadoria que você está planejando? Será que você vai conseguir aproveitar a sua família, aproveitar, de repente, fazer aquela viagem que você quer? Será que você vai ter mesmo vitalidade lá com 60 anos para poder fazer alguma coisa? Então, já começa a aproveitar, tira umas férias de vez em quando, corre atrás do seu. Isso daí a gente nunca pode parar de fazer, né? Mas tira um tempo para você, relaxa, certo? Relaxa um pouco, se diverte, aproveita um pouco. Isso não vai mudar não vai mudar sua vida, não vai mudar sua produtividade, não vai mudar seus resultados, não vai mudar seus aportes. Só o fato é só você descansar um pouco. Acabou, certo? Para um pouco e deixa a correria do mundo para lá um pouco, sabe? Vai viver, vai aproveitar. É tanto lugar lindo no mundo, certo? E a gente só quer saber de escritório, de trabalho, de internet, de reels, de shorts. Então, relaxa, relaxa e fica tranquila, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos, tá bom? Isso me ajuda muito. Também comenta aqui se você tem alguma experiência que você possa compartilhar conosco sobre o assunto, tá bom? Se você discorda também, comenta aí também, que é bem legal, é quando a gente pode discutir um pouco, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!